Pode deixar assim? Tem outros que parecem que não estão, né? Então, esse tema da fecundidade do amor é o que nos abre o horizonte propriamente da paternidade responsável de um modo mais amplo, né? Ou seja, o amor de fato é fecundo. Todas as vezes que eu trato deste tema da fecundidade do amor, eu sempre gosto de fazer essa pergunta: será que a fecundidade, como característica do amor, não seria uma imposição da fé? Não será que é a igreja querendo inventar esse negócio de ter muito filho, inventar esse negócio de paternidade responsável, de método natural? Será que não é uma invenção da igreja esse negócio? Porque é uma coisa que eu aprendi com o caminho da vida e também, sobretudo, por causa dos estudos, né? As pessoas, quando não conseguem dialogar num nível bom, elas fazem uma coisa que se chama preconceito contra o interlocutor, né? Como ela não consegue contradizer o seu discurso, ela joga tinta em você para dizer: tá vendo, ele é sujo, não escuta o que ele está falando. Isso é bastante comum dentro da igreja. Então, um dos modos de criar preconceito contra o discurso que a igreja faz, claro que esse discurso que eu falei aqui não é só a igreja que faz, né? Mas um dos modos é dizer assim: não, ele está inventando, ele está falando isso porque ele é padre. Recentemente eu achei até engraçado, porque fez aniversário de renúncia do Papa Bento XVI, então a TV italiana produziu 2 belos documentários sobre o Papa Bento, né? E eu fui ver esses documentários no YouTube, e aí tinha os comentários embaixo, né? Aí a maioria dos por aí, ele fala isso porque ele é padre, ele fala isso porque que padre entende disso, né? Então, assim, é um modo de desqualificar o discurso da pessoa, falando porque você é assim, entendeu? Eu uma vez fui dar uma aula na Faculdade de Direito em Goiânia, na UFG, na verdade, fui convidado como professor, né? E eu até cheguei a mencionar num determinado momento que certamente o fato de eu ser padre poderia causar uma espécie de desconfiança a respeito da minha pessoa. Só porque eu ser padre, assim, que não importa o que eu diria, simplesmente pelo fato de ser padre já coloca um certo preconceito, né? Por isso que eu gosto de fazer essa pergunta para o Gabriel. Será que a fecundidade na relação matrimonial é uma característica do amor que nós estamos falando assim só para justificar a nossa tomada de posição ou não? É uma imposição da fé. Então, é importante que a gente faça uma constatação, vamos dizer assim, factual, né? Os atos da nossa vida, apesar deles normalmente serem isolados e circunscritos a uma parte da nossa existência, mas tudo aquilo que eu faço como pessoa na minha integralidade. Normalmente, eu não sei se vocês percebem, mas eu sempre não gosto de ir direto aos exemplos. Eu falo o que eu tenho para falar, pois os exemplos servem para a gente compreender. Imagina que vocês são donos de um apartamento nesse prédio que tem aqui, né? Aí vocês colocam esse prédio à venda e dizem: eu quero comprar o apartamento, né? Então eu vou lá e compro o apartamento. E aí nós vamos no cartório, e aí nós lavramos lá um termo de compra e venda, e vocês assinam dizendo que venderam um apartamento para mim, e eu assino afirmando que eu comprei por um valor tal, eu pago o valor do imóvel, digo para você: daqui 30 dias eu quero mudar, mas vocês têm 20 dias para poder sair do apartamento. Quando dá 20 dias, que eu estou esperando que você saia, eu vou lá e ligo para saber se você saiu do apartamento. Vocês dizem: não, eu não vou sair mais do apartamento, eu vou ficar aqui no apartamento. Bom, tem alguma coisa errada? Eu comprei o apartamento. O apartamento é meu, você tem que sair, eu estou pedindo para você sair. Você não quer sair, entendeu? Aí eu abro um processo contra você lá no tribunal. Você sai do apartamento, o apartamento é meu, eu paguei por ele, né? Aí o juiz, o homem sábio, diz: bom, você tem que sair, você vendeu o apartamento, está aqui. Você assinou o contrato, está aqui. Você diz para mim assim: não fui eu quem assinou, foi minha mão que assinou. O juiz vai olhar para sua cara e vai rir, né? É claro que a minha vida não é só assinar o contrato, mas no dia em que eu assinei o contrato, implícito naquela assinatura está o empenho de toda a minha vida. No sentido assim,
fui eu quem assinei, e por isso aquela assinatura expressa tudo aquilo que eu sou, as minhas convicções, expressa a minha honestidade, expressa os meus desejos de vender, expressa tudo. Ou seja, um ato de assinar um contrato, apesar de ser um fato isolado da minha existência, mas é um ato que me engloba completamente. Como pessoa eu faço aquele ato. Por isso que quando uma pessoa adulta age de qualquer maneira, a não ser que seja uma pessoa doente mental, quando aquela pessoa faz, no final daquele ato, eu devo dizer, foi a pessoa quem agiu. Do mesmo jeito, se eu te der um tapa na cara, o que é isso? Não foi minha mão, não foi sua mão, foi você. Então é a pessoa como um todo que age, sempre. No âmbito das relações interpessoais também é assim. Se eu te faço um afeto, um sinal de afeto, um carinho, não foi minha mão quem fez, fui eu quem fez. E quando eu te toco em sinal de carinho, eu não toco a sua pele, eu toco você. É claro que o toque em você se dá, materialmente falando, através do toque na pele. Mas na verdade eu não estou tocando uma pele, estou tocando uma pessoa. E do mesmo jeito, não é a minha mão quem te toca, não é a pele dos meus dedos quem te toca. Sou eu como pessoa que te toco como pessoa. Então, os atos, apesar de atos isolados da nossa existência, mas eles expressam todo o nosso ser, nos expressam como pessoa. Por isso que quando eu encontro alguém e ele tem um semblante um pouco fechado, eu digo, está triste. Então, o semblante, que é um fato meramente do rosto, né, pode revelar elementos, inclusive não visíveis, o estado de ânimo. Está triste, está feliz, está cansado. Né? Então, no campo também da intimidade de um casal, os atos da intimidade do casal também são atos interpessoais. Então, desculpe, eu não quero de novo ser despudorado das minhas palavras, mas eu acho que é importante dizer com precisão o que se deve dizer, né? Então, o ato de intimidade do casal não é simplesmente a penetração do pênis na vagina. Não é só isso. É uma pessoa que se encontra com uma outra pessoa e essa unidade que está se produzindo, ela é tão intensa que há uma interpenetração física, mas que não é só interpenetração física, é o encontro de uma pessoa com tudo aquilo que ela é e possui, com uma outra pessoa com tudo aquilo que ela é e possui. A intimidade do casal não é a relação entre dois órgãos, mas é a relação entre duas pessoas. É a relação entre duas pessoas. É muito interessante, se a gente analisa sobre essa perspectiva, aquele texto célebre da carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, quando São Paulo fala da união com a prostituta. Ele vai dizer, quem se une à prostituta se torna uma com ela. Por isso, qualquer pecado que o homem comete é fora dele. Mas o pecado contra a castidade é ele todo. Por isso ele fica sujo. Sujo não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista moral. Porque ele não tem relação com o órgão. E não é o órgão dele como órgão. É uma pessoa com uma outra pessoa. Então, há esse elemento muito importante da pessoalidade, vamos dizer. Então, tudo aquilo que faz parte da pessoa humana entra como parte daquele ato. Claro, apesar de que uma pessoa e a relação com o casal não se limita à sua intimidade. A relação do casal é muito mais do que a intimidade. Talvez esse seja um dos segredos que, digo segredo, não gosto muito dessa palavra, mas um dos pontos que eu acho que vocês, como casais casados, sobretudo, deveriam considerar seriamente. Faço um pequeno parênteses. A maioria dos problemas conjugais hoje, os casais sentem refletidos na intimidade do casal. E muitas vezes o problema das relações conjugais, ou seja, de um esposo com a esposa, quando começa a ter problema e eles começam a sentir isso na intimidade do casal, eles também querem resolver só no nível da intimidade. Normalmente
Normalmente um casal quando vem diz, a gente fica muito tempo sem atos íntimos, ou quando faz, parece uma coisa fria. Aí eles não pensam que na verdade aquilo é só reflexo de uma relação que também está assim, fria, desqualificada, sem afeto, sem cuidado. Né? E aí eles acham que vão resolver a relação resolvendo o problema da intimidade com aquelas coisas mais mirabolantes. Aí que começou a indústria do sexo. Né? Compra camisola não sei das quantas, vê filme não sei das quantas, é um negócio agora de inventar as posições mais mirabolantes dentro do Kama Sutra, que voltou a ter impacto de novo na literatura da intimidade humana. Né? Então, aí eles fazem tudo isso e continua ruim. Por quê? Porque não é um problema de atos íntimos, é um problema da relação global. Enquanto a relação como um todo não se resolve, também aquela parte não se resolve. Porque um casal não vive só de atos íntimos. E se a gente fosse quantificar os atos íntimos dentro da globalidade da vida do casal, é muito pequeno o que se expressa na intimidade. E a vida é muito mais do que isso. Mas em cada ato íntimo é uma pessoa que se encontra com a outra pessoa. Por isso tudo aquilo que faz parte da pessoa entra como característica também daquele ato. Então, a relação conjugal, a intimidade de um casal, é sempre uma união entre uma pessoa com tudo aquilo que ela é e possui, com uma outra pessoa com tudo aquilo que ela é e possui. E a união entre o homem e a mulher, pela própria natureza daquela relação, ela está orientada a fazer dela e dele paz. Quando a gente acabou de comer um lanche, então, quando a gente foi lá, pôs o café no copo, pegou o bolo, e pôs o bolo e o café na boca e começou a mastigar, por uma questão natural, eu dei início a um processo que se chama digestão, que começa na boca e vai terminar em algum momento quando eu for na privada. Então, este processo é um processo natural que envolve todos esses órgãos: boca, laringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ânus, fígado, pâncreas, vesícula biliar, glândulas salivares. Todos esses órgãos, eles funcionam em vista de produzir esse funcionamento normal de um ato da nossa digestão, que é um ato natural. É muito interessante. Este processo da digestão, ele não está sob meu controle. Por exemplo, se a gente não tivesse tomado café, e eu tivesse dado esse exemplo, se a gente tivesse ficado com fome, certamente a gente começaria a salivar. Por quê? Porque o processo de digestão começa já no momento da preparação da alimentação. Quando eu vejo a comida, que já começa a salivar, porque a saliva vai ser importante que eu começar a mastigar para a digestão das primeiras proteínas na boca, sobretudo os carboidratos. Depois a gente engole, né? Precisa da saliva para passar bem o alimento. Então, está vendo assim que eu não tenho controle sobre isso. Começado esse processo, ele funciona naturalmente. Se eu não posso comer muito para não engordar, então eu como o tanto certo, não é certo. Ou eu entro num esquema que é doentio de bulimia. Eu como e fio dentro da garganta para vomitar. Ou eu respeito a naturalidade desse processo natural, ou eu intervenho de uma maneira doentia desse processo natural. Não tem outro jeito. O processo em si é natural e acontece por questões naturais. Também a fecundidade da pessoa, porque a fecundidade da pessoa também é um processo natural. Quando o homem e a mulher têm um ato íntimo, a natureza daqueles órgãos e a natureza do próprio ato está orientado naturalmente a fazer dele e dela, pai e mãe, porque aquele ato está ordenado naturalmente a gerar uma outra vida.
ainda que não chegue uma nova vida de todo ato conjugal. Mas os órgãos envolvidos lá, uma boca, o exorante, testículo, canal deferente, a vesícula seminal, a próstata, a uretra, o pênis, a vagina, o útero, o ovário, as trompas, todos esses órgãos, pela própria natureza fisiológica deles, são órgãos que estão orientados à fecundidade humana. Se a gente acredita no Criador, a gente pode dizer que Deus fez assim para a subsistência da espécie humana. É uma questão de subsistência da espécie. Não é uma questão assim de capricho pessoal nosso. É uma questão de subsistência. A nossa espécie subsiste no mundo porque homem e mulher se sentem atraídos um pelo outro e porque este ato da intimidade deles gera uma nova vida. Isso é uma questão lógica natural. E por isso que a intimidade do homem e da mulher, naturalmente, ela é fecunda, ainda que não nasça uma nova vida de cada ato íntimo entre o homem e a mulher, porque é assim. Se a gente fizer os cálculos estritamente do processo do ciclo menstrual da mulher, que é quem normalmente regula propriamente a natalidade, né, o nascimento de uma nova vida, então normalmente o ciclo regular tem 28 dias. Desses 28 dias, se a gente pensar assim em termos máximos, 7 dias a mulher é fecunda. Por quê? Porque o espermatozoide ele vive de 2 a 3 dias dentro do corpo da mulher antes de morrer, e o óvulo vive de 2 a 3 dias dentro do corpo da mulher antes de morrer. Então, do dia que ela ovulou, a gente conta 3 dias para trás, que é o tempo do espermatozoide, e a gente conta 3 dias para frente, que é o tempo do óvulo morrer. Então, 3 para trás, 3 para frente são 6. Para a gente aumentar um, então, em 28 dias tem 7 dias que ela tem a fertilidade máxima. Significa que, dividido por 28 por 7, dá 4. Então, um quarto do ciclo menstrual, ela está no topo da sua fecundidade. Depois, à medida em que eu tiro mais dias, então, 4 dias antes da ovulação, 5 dias antes da ovulação, vai diminuindo a taxa de natalidade também. 4 dias depois da ovulação, 5 dias depois vai diminuindo a taxa de natalidade. De tal maneira que a gente amplia essa taxa de natalidade para 10 dias. Então, 1/3 da vida da mulher, da vida fértil da mulher, ela tem possibilidade de gerar um filho. Por isso que quando uma mulher chega com 1 ano de casamento, 2 anos de casamento, 3 anos de casamento, e fala para o ginecologista, eu não estou conseguindo engravidar, ele diz, nada estranho, volta para casa. Por quê? Porque a mulher tem só 30% de chance de engravidar. É só por causa disso, é uma coisa matemática. Ah, mas na minha foi a primeira vez, entendeu? Isso acontece também. Mas isso não é regra. Por isso que, às vezes, o casal casa querendo ter filhos e tenta 1, 2, 3 anos. Na minha família, meu irmão foi assim. Eu conheço casais que passaram 6 anos tentando ter filho. Eu tenho um casal de amigos, muito próprio, eu a conheço desde quando eu tinha 18 anos. Eles casaram, ficaram 6 anos para ter o primeiro filho. Agora a menininha está com 5 meses, foi eu quem batizei. Muito tempo, e não tinha nenhum problema físico com ele. Tudo, os exames, tudo direitinho, entendeu? Então, por quê? Porque o período de fertilidade dentro do ciclo da mulher é muito pequeno, comparado ao ciclo. Por isso que nem todo, apesar de haver uma fecundidade natural, nem sempre nasce um novo filho a cada ato íntimo do casal. Então, a fecundidade desse amor, né, é próprio da união entre o homem e a mulher. Então, é claro que aqui nós fizemos uma leitura, vamos dizer, em termos de amor. E aí a gente pode pensar a fecundidade do amor sobre um duplo aspecto. Não só essa fecundidade da geração de uma nova vida, mas a fecundidade da geração da própria vida do outro. Isso é uma das coisas que eu acho muito interessante. Quando a gente olha, falando da nossa perspectiva cristã, quando a gente olha para Jesus na cruz, né? Normalmente o que fica mais evidente para nós é o sofrimento que Jesus passou. É claro que foi um grande sofrimento, né? Mas a gente precisa ser capaz de ler nas entrelinhas do sofrimento de
Cristo aquilo que era o mais importante daquele momento, que não era o sofrimento, era o amor. É claro que aquele fato do sofrimento permitiu Cristo de mostrar um amor maior. Por quê? Porque é muito mais difícil amar em meio ao sofrimento. Nós já sabemos disso. É muito mais difícil. Mas o ato que nos salvou na cruz não foi um ato de sofrimento. Foi um ato de amor dentro do sofrimento. Foi um ato de amor que acolheu o sofrimento como, vamos dizer assim, meio, como um modo de expressar aquele amor. Por isso Jesus nos salvou por amor e não por sofrimento. É por amor. Então, quando Jesus nos salva, Ele gera em nós a vida verdadeira. Nós nos tornamos vivos por esse ato de amor de Deus. Então, também é assim quando a gente pensa no amor conjugal. A primeira fecundidade do amor conjugal ainda não é aquela de gerar uma nova vida. É de gerar o outro na sua própria vida. Quando duas pessoas se amam de verdade, o amor de um, que é a oferta de si para o outro, dá ao outro aquilo que ele não tem, por isso o torna pleno, o torna cheio de vida. Por isso que quando alguém me ama de verdade, este amor, ou ele produz em mim um progresso na minha existência, ou ele não é verdadeiro amor. Por isso que há uma fecundidade que ainda não é aquela de gerar uma nova vida, no sentido de um filho, mas é gerar a vida do outro. Por isso que um casal, mesmo que não tivesse filho biológico, manteria ainda assim a fecundidade na medida em que, amando-se mutuamente, fazem o outro mais vivo, né? Tem uma vitalidade do próprio amor. Eu falo muito nos casamentos, quando celebro, né, que se depois de alguns anos de casado as pessoas encontrarem o ele ou ela e eles estiverem pior do que eram, tem alguma coisa errada. Porque o amor ele é tão fecundo que faz aquela pessoa ser melhor, mais viva, tem mais vida do que tinha antes. Por isso que quando nós nos encontramos com o Senhor, o amor de Deus, ele nos vivifica, nos dá uma vida nova, nos transforma. Então há essa fecundidade inerente, né? E é um amor que de fato gera a vida do outro. E também este amor de um para o outro, se é um amor verdadeiro, então o amor de duas pessoas é tão grande que transborda no nascimento de uma nova vida, que são os filhos. Nós fazemos uma leitura nesta perspectiva do amor, mas já do ponto de vista da natureza, vamos dizer assim, da natureza humana, o amor já é fecundo. O ato conjugal é doação de tudo, inclusive da fecundidade. O homem e a mulher não retêm nada para si, senão não seria doação total. O amor do matrimônio, qualquer amor, não é que eu dou 50%, você dá 50% e fizemos 100%. Não fizemos. O 100 só é atingido na medida em que cada um dá tudo de si para o outro. Né? Então essa doação de tudo, inclusive da fecundidade, inclusive dessa capacidade de gerar outra vida, inclusive dessa possibilidade da paternidade, da maternidade, está dentro justamente dessa oferta total. E gera uma nova vida, pode gerar uma nova vida. Não existe garantias da parte de ninguém. Como disse um casal, às vezes sem nenhum problema físico, tem casais que nunca engravidam, nunca têm filhos. Eu conheço alguns casais que são assim. Mas ainda assim, podem gerar a vida do outro. Eu vou dizer para vocês que esse é um dos grandes mistérios se nós considerarmos seriamente este fato. Eu acabei não mencionando, que também não interessa muito falar disso, mas só para dizer assim, de qual perspectiva eu falo. Antes de ser padre, eu fiz medicina. Né? Uma das coisas que sempre me chamou muita atenção foi quando a gente estudava ginecologia. Né? Por quê? Porque esse é um processo fenomenal. Fenomenal. Eu comprei recentemente, porque eu dou aula nessas coisas e me interessa muito, um livro de um fotógrafo sueco que se chama Lena Nilsson.
Ele era fotógrafo e se especializou a fazer fotografias intrauterinas das mulheres durante o desenvolvimento do feto. Caramba, mas é fantástico as fotos. Ele tira foto do espermatozoide fecundando o óvulo, depois ele vai tirando foto da migração do óvulo. É uma coisa fantástica. Ele usa um fetoscópio, que é um instrumento que faz, as mulheres que já fizeram ultrassom endovaginal. Seria mais ou menos como um objeto aquele. Só que ele coloca uma câmera de alta precisão, introduz no útero e tira foto, entendeu? E vai acompanhando o processo da mulher, do desenvolvimento da mulher, até o nascimento e assim por diante. E ele produziu um livro muito grosso com essas fotografias, né? Mas é impressionante, impressionante. Eu falo para os meus colegas que hoje são médicos, né? Se vocês não acreditarem em Deus, pelo menos burro vocês são. Entendeu? Porque ver todas aquelas coisas, a meticulosidade daquele processo, e aceitar que aquilo é mera casualidade do destino é um negócio assim, precisa mais fé para acreditar nisso que para acreditar em Deus. Precisa mais fé para acreditar que é fruto do acaso do que para acreditar que existe Deus e que pensou desse jeito. Então, nós participamos de um processo muito meticuloso. No Catecismo da Igreja Católica diz que o pai e a mãe são co-criadores, porque Deus não cria um corpo. O corpo é fruto justamente daquela união do espermatozoide do óvulo. Ou seja, é fruto do pai e da mãe. E o filho, então, se pensado nessa perspectiva, até porque, como eu disse, não é que a mulher tem um filho a cada relação que tem com seu esposo, né? O filho deveria ser entendido, talvez esse para mim seja um problema bastante sério, atual, e que eu queria, assim, um pouco esmiuçar com vocês. Os filhos são um verdadeiro dom. Infelizmente, a nossa cultura moderna, já há algum tempo, sobretudo por causa do feminismo radical, que tem as suas raízes um pouco mais longínquas, né? O feminismo, o movimento feminista, ele é dividido em 3 etapas. Uma começa no final do século XIX, por volta de 1890, que é chamado feminismo de igualdade, que foi um feminismo assim, que tratava mais de questões sociopolíticas, por exemplo, a mulher ter direito de votar igual ao homem, ter direito à propriedade igual ao homem, não ser propriedade dos esposos e assim por diante. Depois, na década mais ou menos de 50, 60, começou o feminismo de cunho mais sexual, com a questão da revolução feminista, a descoberta da pílula anticoncepcional pelo médico inglês Gregory Pincus. Então envolvia já questões mais sexuais, tipo aborto e assim por diante, saúde reprodutiva da mulher, né? E nos anos 90 nasceu o chamado feminismo radical de gênero, que é esse que produziu, por exemplo, a ideologia de gênero. E das marcas desse feminismo radical de gênero, mas já começava lá no feminismo sexual, da década de 50, é o controle que a mulher deveria ter do seu corpo e das questões reprodutivas. Por quê? Porque quando um homem e uma mulher têm uma relação e ela engravida, é ela quem fica com uma parte considerável do peso daquele filho, o problema da gestação, da educação. Na compreensão do feminismo, ter filho é ter um inconveniente para ser cuidado. Um filho se transforma num estorvo para a mulher, porque aí ela não pode estudar, ela não pode ter uma carreira, ela não pode ganhar dinheiro, ela não pode ter proeminência na sociedade. Então, desde a década de 50, se está disseminando a ideia de que filho é uma coisa ruim. Não tem filho não, você vai ver. Tenho certeza que a maioria de vocês escutou. Não tem filho não, vocês vão ver. Então, trabalho desgraçado. Aí você não vai poder estudar, você não vai poder viajar com seus filhos. Não, aproveita mesmo, porque quando chegar, quem aqui não escutou isso pode levantar a mão. Todas escutaram, certeza, todos escutaram. E não foi da Judith Butler não, tá? Era das nossas famílias. Infelizmente. Tá? Então, já tem mais ou menos 70 anos que nós estamos escutando esse negócio. Filho dá trabalho, filho gasta muito dinheiro, é melhor ter cachorro. Cachorro é sempre fiel, você bate, ele não chora, ele volta quando você chama, ele não gasta muito. Entendeu? Tem 70 anos que nós estamos escutando isso. Então, no nosso imaginário,
nosso, porque não tem ninguém com mais de 70 anos, então nós nascemos no meio desse negócio, tem 70 anos que a gente cresceu pensando que o filho é uma coisa ruim para o casal. Que atrapalha, gasta muito, dá trabalho, faz as meninas ficar gordas, elas ficar feias, o marido não vai te querer mais, entendeu? Esse discurso de todas as matizes possíveis, a gente é bombardeado com esse negócio. Por isso que um casal casa, a primeira coisa que não tem filho, não porque se for ruim desse jeito, não quero ter esse negócio não. Entendeu? Eu me lembro quando eu morava na Itália, sai uma reportagem de uma mulher que tinha uma égua em casa, em vez de cachorro, ela tinha uma égua, né? Aí perguntaram para ela, não, porque ela não vai embora, ela não fica com raiva de mim, né? Filho vai embora de casa quando fica velho, né? Briga com a gente, dá trabalho, desobedece, né? A égua não, faz tudo que eu mando, né? Não sei quem é mais. Não quis falar, Gustavo. Então, a gente cresceu nisso. Por isso que, para nós, essa ideia de filho como um dom é um negócio assim, estratosférico. Mas olha, um filho é um dom, ih, mané, dom, você está louco, né? É que o senhor não tem, é isso que o senhor fala, né? É que o senhor não tem. Eu falo muito para os casais, eu não devia dar essas palestras. Quem devia dar essas palestras deveriam ser os casais, porque é mais fácil o outro falar, não, mas ele tem, né? Eu, de fato, eu não tenho filho biológico, tem 20 lá na minha casa, não são meus biologicamente falando. Né? Claro, é claro que filho dá trabalho, é claro que filho dá trabalho. Quem disse que não? Claro que dá trabalho. É claro que filho coloca limites da vida de uma família, é claro que coloca isso. Mas a pretensão de uma vida sem trabalho, sem limite, é uma pretensão, ela é ignorante, ela é irrealizável, ela é uma fantasia dos filmes de Hollywood. Isso não é a realidade da nossa vida. Eu uma vez estava dando um seminário de bioética lá na PUC, né, e eu falei desse problema do limite da liberdade. Logo uma garota lá protestou e disse, tudo bem, meu filho, se você não quer ter limite, não tem problema. Sobe num prédio de 20 andares e eu sou livre para voar. Você vai ver como vai acabar esse negócio, entendeu? Acabar com você morta, esborrachada no chão. Tudo bem, eu sou livre, mas liberdade tem limite. Eu não sou livre para fazer tudo o que eu quero na minha vida. Mas nunca foi assim. Por exemplo, eu vim aqui livremente e imprimi um elemento limitador da minha existência hoje. Eu estou estudando para escrever o meu pós-doutorado. Eu não estou em casa estudando agora. Eu não estou em liberdade de fazer as duas coisas. Apesar de continuar sendo livre. Qual coisa na vida de vocês, qualquer coisa, que foi boa e que foi fácil? Que não deu trabalho para danar. Que não fez vocês suarem a camisa, chorar, sofrer. Eu estou dizendo que coisa boa. Não estou dizendo assim de qualquer besteirinha na vida. Prazeres banais a gente faz assim, de qualquer jeito. Então, essa ideia de uma vida sem dificuldade, de uma vida sem obstáculos, de uma vida sem limitações, é irreal. É irreal. Só naqueles filmes Caçador de Aventura que o cara pula de braço aberto e não morre borrachado lá no chão, entendeu, gente? É só lá naqueles filmes. Mas a gente é tão contaminado por Hollywood que a gente acha que aquilo é a realidade. Então, o filho é um dom. E esse talvez seja um dos pontos cruciais de conversão. De começar a olhar os filhos que vocês têm, os que vocês ainda terão, como um grande dom de Deus. É um dom enorme. Eu vou falar uma coisa para vocês. Um filho faz um bem tremendo para o casal. E o primeiro bem que faz para o casal é para acabar com o egoísmo desgraçado que mata a gente. Que foi lá dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Falaram, nós não queremos saber do Senhor, nós vamos ser Deus da gente mesmo. De lá para cá a gente acha que a gente é o centro do mundo. Que o mundo gira em torno do umbigo da gente. E o filho arranca a gente de nós mesmos. Arranca. Tem um casal que a gente tem um curso como esse lá em Goiânia e eles fazem parte desse curso lá. Né? Eu só dou o exemplo deles porque eles não estão aqui. Né? Mas quando nasceu o primeiro filho, eles têm 2 filhos. Quando nasceu o primeiro filho, claro, o primeiro filho eles não sabiam muito como fazer e ela embarcou num negócio assim, meio descontrolado,
ela passou 3 meses sem dormir. Porque, assim, dava mamar, aí meia hora para pôr para rotar, punha no berço, quando ela voltava na cama, que ela começava a cochilar e acordava de novo. Ela passou 3 meses fazendo isso. Com 3 meses ela me falou, pai, vou entrar num colapso. Sim, claro, é uma situação dramática, assim, mas que mostra como um filho me arranca de mim. Imagina, eu fico 3 meses sem dormir por causa daquele pequenininho lá. 3 meses. E você acha que ela levantava na terceira mamada da noite, assim, sai um coraçãozinho na cabeça, né? Não, era duro na queda, 3 meses. Eu falo isso assim porque isso me chama muita atenção. De vez em quando assim, eu estou muito cansado, eu penso nela, sabe? Imagina, ela levantava 3 meses para dar mamada. Eu não posso aprender aquela profissão, eu vou lá. Arranca a gente da gente, né? A vida em torno de, não, minha vida é para o outro, é para o amor. E um filho faz um bem tremendo para o casal. Assim. Um só não faz, porque aí transforma ele num bibelozinho, né? Precisa mais de um também para ele aprender que ele não é o centro do mundo. Mas é um dom enorme. Lá no catecismo da igreja diz que o filho proporciona aos pais um grande desenvolvimento. E isso é muito verdadeiro. Então, a gente tem que ver o filho como um dom. E a grande prova disso são os casais que não conseguem ter filhos. Eu não sei se vocês conhecem casais que não podem ter filhos. Conversem com eles para vocês verem o sofrimento que é. A dor que é de um casal que não pode ter filhos. E aí, graças a Deus, tem muitos casais que conseguem ressignificar tudo aquilo, às vezes pela adoção, às vezes não pela adoção, mas pelo exercício do amor verdadeiro entre eles. Mas a maioria não consegue, aí entra em parafuso, aí começa com as fugas, ou separa, sobretudo quando um ou outro tem um problema para não engravidar, aí começa o processo de culpabilização, porque você, e o que está sendo culpado entra num processo de autoculpabilização, aí é um negócio assim que arrebenta com o casal. Então, é de fato um dom. E a prova disso é justamente quem não tem. Quem não tem. É muito interessante o processo da vida. Né? Quando a gente vê, por exemplo, os nossos avós que já não têm mais filhos, né? Os filhos não estão mais com eles. O senso de que um filho é um dom é tão presente, tão permanente, que esse negócio de vem para minha casa, traz o meu netinho, esse negócio é a expressão justamente de quanto essa ideia de que aqueles que nos foram dados é um dom, a gente não quer perder. Não é só apego, não, é o reconhecimento assim, de uma outra maneira de que aqueles de fato são tão um dom que a ausência deles me priva de alguma coisa. Me priva de alguma coisa. Então, é muito interessante que a gente, então, se os filhos é um dom de Deus, então a gente deveria desejar os filhos, não rejeitá-los. Ainda que a gente não possa ter. Um casal pode nunca ter filho. Mas uma coisa é eu não posso, outra coisa é eu não quero. Duas coisas distintas. Eu não posso. Eu gostaria, mas não posso. Se é um dom, a gente deve desejar, mesmo que não possa. Se eles chegarem, se uma mulher engravidar, se um casal tem um filho, por mais difícil que seja, acolhê-los, porque são um dom. Por mais difícil que seja, são um grande dom. E a gente também deve promovê-los. A partir desta perspectiva que a igreja trata da paternidade responsável. Se são um grande dom, então pai e mãe devem exercer responsavelmente este dom da paternidade e da maternidade. Por isso que a igreja usa este termo, né? Ele nasce daqui. Por que eu tenho que ser responsável? Porque eu tenho que ser responsável de qualquer dom da minha vida. Né? E hoje, infelizmente, como eu já falei para vocês, então, esse amor requer uma cultura da vida, a cultura dos filhos, né? E hoje, infelizmente, a gente vive uma cultura da morte, né? Então, hoje, por exemplo, aborto sim, filho não. É muito interessante como é que assim, a gente está vivendo um período assim, tão obscuro da vida da humanidade. Né? Aborto, sim, eutanásia, matar os velhinhos, pode tudo. Não
tem nenhum problema. Mas filho, não. Eu não sei se vocês já estão vendo essa movimentação, mas no Brasil hoje crescem, por exemplo, os movimentos pró-pedofilia e pró-zoofilia. Cresce muito. Saiu recentemente uma reportagem num site do Sul, de um grupo sueco que já está abrindo filial aqui no Brasil, com um homem postulando a possibilidade de matrimônio com uma porca. Saiu, não sei se vocês lembram, uns 2, 3 anos atrás, um homem que casou com uma cabra aqui no Brasil, pois ela inclusive deu de... Vocês lembram dessa história aqui? Não, lembra não? Entendeu? Agora imagina, este tipo de coisa, se você falar contrário, meu pai do céu, eles querem te matar e pôr na prisão. Mas, filho, não. A mesma coisa, nós estamos vivendo na cultura há muito tempo do não filho, que envolve também anticoncepcional, pílula do dia seguinte e assim por diante. Tudo isso, só para deixar claro, tudo isso sim. Filho não. Mesmo sabendo de todos os problemas que isso vai causar. No final da minha fala aqui hoje, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma mulher esotérica, não é nem católica, é uma maluca. Vocês vão ver o linguajar dela, né? Que ela fala dessas situações, como é igual ao que eu estou dizendo para você. Fala, cara. Você estava falando, eu lembrando do ano passado a formação que nós tivemos. E o padre que estava pregando, falando sobre isso, de aceitarmos os filhos como um dom, como uma graça, ele lembrou que, olha como que é uma ação do mal, a gente rejeitar essa ideia, né, de receber esses dons de Deus. A única religião, o único povo que rejeita os filhos são os cristãos. Os muçulmanos não rejeitam os filhos, os hinduístas não rejeitam os filhos, isso é sagrado para eles. E os cristãos rejeitam os filhos. Deveriam ser aqueles mais que valorizaram a vida, né? E é muito interessante como nessa ideia de filho como concorrente, depois, por exemplo, assim, nós vivemos uma sociedade onde há espaço, por exemplo, da beleza, inclusive, que causa morte. Nesses últimos tempos, a quantidade dessas mulheres famosas aí que quase morreram por causa de injeção não sei das quantas, gel não sei das quantas, não sei o que, e pega a doença lá e vai e fica na UTI, não sei o que mais, né? Imagina, a pessoa arrisca a vida para ter um corpo perfeito, mas para ter um filho, não. Ou também esse problema do consumo, né? O filho gasta dinheiro, mas trocar de carro todo ano não gasta nada. Eles dão de grátis para mim. Eu levo lá o meu velho e eles dão novo, entendeu? É de graça. Né? Viajar para todo ano é tudo de graça. Ninguém gasta nada com isso. Né? A exploração do outro, né? A morte, tudo isso é muito presente hoje, mas os filhos não. E por isso que a igreja fala tanto, né, desse exercício da paternidade responsável. Agora, a grande pergunta que a gente tem que fazer, e eu sempre provoco que essa pergunta seja feita de fato por nós, né, é de que lado a gente vai ficar. A minha preocupação, no final das contas, é essa, de que lado a gente vai estar nessa história, porque não tem jeito de estar dos dois lados. Ou é de um ou de outro. São tão antagônicos que não tem possibilidade. Para aqueles que entendem tudo isso, e aí a igreja então faz essa proposta da paternidade responsável. O que é a paternidade responsável? É o exercício da responsabilidade de ser pai e mãe. A palavra responsabilidade ela é muito interessante. Ela tem uma raiz etimológica dupla. Ela pode vir tanto da palavra respondere em latim, que significa responder, ou pode vir da soma de duas palavras, res e ponderare, ou seja, ponderar as coisas. Se a gente junta esses dois significados, a gente entende muito bem o que é responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade significa responder diante das minhas escolhas, porque eu pondero daquilo que eu devo escolher. Então, ponderando entre fazer uma e outra coisa, eu escolho esta
e porque eu ponderei e escolhi livremente, então eu sou responsável, eu respondo por aquilo que eu fiz. Então o que seria a paternidade responsável? Seria justamente a ponderação do exercício da paternidade, da maternidade, diante da situação de vida, respondendo pelo fato de ter feito uma escolha ou outra. Isso é o exercício da paternidade responsável. Ou seja, aqui é o exercício da responsabilidade do ser pai e do ser mãe, né? Que envolvem tantas coisas, né? Não envolve só isso, mas envolve também a chegada dos filhos, né? Assim, o nascimento dos filhos. Seja o primeiro filho, seja o segundo filho, seja o terceiro filho, e assim por diante. Então a primeira coisa que a gente deve considerar, a responsabilidade está ligada sempre à liberdade. Eu só posso ser responsável se eu fui livre para escolher. Isso é um princípio jurídico. Se eu fiz alguma coisa coagido, a minha responsabilidade fica atenuada ou até eliminada. Por quê? Porque eu não agi com liberdade. Isso também vale para nós. Para eu ser responsável, eu preciso ser livre. E neste caso, o casal deve e pode ser livre no exercício da paternidade responsável. Deve e pode ser. Então a igreja reconhece que ninguém pode impor a um casal de ter ou de não ter um filho. Porque isso é do exercício da liberdade do casal. É claro, gente, que a gente precisa entender liberdade no sentido certo, né? Liberdade não é eu fazer o que eu quero. Isso não é liberdade. Você poderia chamar de libertinagem ou de autonomia absoluta. Mas a liberdade envolve seriamente a ponderação, envolve seriamente o conhecimento sobre o que é bom, o que é mal. Senão, não é verdadeira liberdade. Não poderia falar de verdadeira liberdade. Aí é só fazer o que eu quero, né? Isso não é liberdade, isso é só capricho pessoal. Isso é coisa de adolescente. Eu tenho 3 sobrinhos, meu sobrinho mais velho, que é uma peça rara, de vez em quando ele vai lá para minha casa, né? Ficar lá comigo. Aí eu falo para ele, Miguel, tem que fazer isso. Não gosto. Eu falo, a gente não faz nessa vida só o que a gente gosta, tem que fazer. Por quê? É criança que faz, né? Eu não gosto, não faço, eu gosto, eu faço. É só criança que faz assim, entendeu? Um adulto, várias vezes, tem que fazer muitas coisas que não gosta. O exemplo daquela mãe que acordou 3 meses sem dormir. Ela fez muitas vezes, deu mamar muitas vezes. Não é que ela não queria dar mamar, ela queria estar dormindo, entendeu? Ela estava cansada. Né? Então, eu faço o que é certo. O que é justo, o que é verdadeiro, o que é bom. Então, é claro que no exercício da liberdade, do discernimento, se um filho vai chegar ou não vai chegar, se a gravidez vai ser agora, se eu vou esperar um pouco mais, é claro que o casal ele deve fazer, ele é livre para fazer esse discernimento. Mas ele deve fazer esse discernimento em base à verdade, ao bem dos filhos que já nasceu, ao bem do casal, ao bem dos filhos que vai nascer. Eles precisam considerar seriamente aquela coisa. E essa é uma das coisas que eu acho que os casais pouco fazem. Considerar seriamente o fato de uma nova gravidez. Tanto é sério isso, porque não é um problema só de nascer ou não nascer do filho. O problema é o bem de uma família, o bem do casal, o bem dos filhos. Os casais que normalmente me procuram sobre esse tema, eu pergunto, vocês já conversaram sobre o assunto? Pouquíssimos casais conversam sobre esse assunto. Nem vamos falar do problema do diálogo, né? Entrarei de uma outra palestra que vai falar sobre o diálogo, né? É uma coisa extremamente escassa em qualquer relação dos casais também. Eu não sei quanto a vocês, pode ser que eu esteja falando aqui no meio de casais assim, que já falam, conversa muito bem. Mas da minha experiência é um drama. Não sabem dialogar, não sabem o que é diálogo, dificilmente conseguem fazer esse tipo de pergunta e esse tipo de discernimento. Por exemplo, vamos ou não vamos ter mais um filho? Normalmente essa resposta vem pela raiva e não pelo discernimento.
vem dentro de uma briga e não dentro de um diálogo. E quando vê, já foi. Ou não tem, ou faz outras coisas mais erradas. É um drama esse negócio. O casal tem que exercitar responsavelmente esta liberdade. E por isso tem que formar bem a consciência, tem que considerar princípios morais claros, verdades sobre a própria vida. E uma delas é que a fecundidade é natural. Os filhos são um dom. Então, se eles são um dom, nós somos, não tem nenhum problema, nós nos casamos, nós não temos nenhuma dificuldade, então, pode ter os filhos, entendeu? Não tem nenhum problema. Um filho não é uma doença. É engraçado, às vezes a menina engravida, o primeiro filho é o bibelozinho, engravida. Nossa, de novo, né? Como se fosse uma doença, né? Então, esse exercício da liberdade que envolve a responsabilidade. E muitas vezes, claro, o casal tem dificuldades de fazer esse discernimento. Né? Eu, por exemplo, eu falo sempre dos casais, vou falar para vocês também, né? Que eu venho, converso, mas depois me coloco à disposição, quem precisar de me procurar lá na paróquia, para se precisar de alguma ajuda, alguma direção. Muitos casais me procuram, né? A gente não está conseguindo entender, eu penso assim, ele pensa assado, a gente tem que estar se embatendo nisso ou nesse caso. Então, vem alguém, ilumina, questiona, ajuda a pensar, reflete junto, né? Mas esse é um processo sério que o casal tem que passar. Se para fazer outras coisas a gente gasta tanto tempo pensando, imagina para ter um filho. Né? Deveria, seriamente, né? E aqui não tem assim, uma regra que sirva para todo mundo. É claro, a igreja vendo o filho como um dom, ela louva, como na Sagrada Escritura, uma prole numerosa, ou seja, casais que tenham muitos filhos. Mas para cada um, Deus tem um projeto. Tem casais que têm muitos filhos, outros casais que têm menos. E é muito interessante, porque na história da igreja é a prova disso. Por exemplo, casais muito santos que tiveram 3, outros muito santos que tiveram 10. Eu conheço um casal aqui na Colômbia que teve 22, né? Eu morei com um padre na Itália que ele era o 17º. E tem casais que têm 1, 2 por causa das situações. Eu conheci um casal que teve um segundo filho com uma necessidade especial muito grande. Então aquele filho absorvia tanto eles que era muito difícil ter um terceiro filho. Então é uma situação bastante precisa. Por isso que não existe uma norma para todo mundo. O projeto de Deus para cada um é esse. E o casal precisa entender esse projeto de Deus, acompanhar o projeto de Deus. Para o nascimento do primeiro, do segundo e assim por diante. Né? Precisa entender muito bem isso. Né? Isso envolve oração, envolve o diálogo do casal, envolve a formação da consciência, envolve as outras pessoas que podem nos ajudar. Né? E faz parte da paternidade responsável, essa ideia de responsabilidade, se existe um motivo grave que impeça o casal de ter uma nova gravidez, então o casal naquele momento não pode ter um filho. Não é que ele não quer, ele não pode ter um filho. Porque existe uma razão grave para isso. Por exemplo, o caso desse casal que eu falei. Nasceu um filho com uma necessidade especial séria. O casal sabia, aqui nós vamos ter que esperar um tempo maior, inclusive, para ver como é que essa situação se vai desenvolver. Mas naquele caso precisasse esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, eles não sabiam. Ou às vezes acontece, por exemplo, assim, a mulher engravida e por conta da gravidez acontece um problema de saúde muito grave, que coloca a vida dela seriamente em risco. Ela vai no médico, no outro médico, e descobre, de fato, aqui a gravidez traz um sério risco de vida. Então ela já pensa, eu tenho 3 filhos, eu não posso morrer agora, eu tenho que cuidar dos meus 3 filhos. Então pensando nos filhos já nascidos, pensando na própria necessidade de que ela não morra, né? Então juntando esses fatos graves, ela diz, não, agora não seria responsável que eu tivesse um 4º filho. A perspectiva é sempre no horizonte do exercício da responsabilidade. Claro, não precisa ser um motivo gravíssimo, mas também não pode ser um motivo. Mas também não pode ser um motivo para não quero ter um filho porque eu quero viajar no final do ano. Coisa estranha. Ou qualquer outra
banalidade que possa existir. Né? Eu estou comparando, colocando meu filho em pé de igualdade com outras realidades. Então, diante de um motivo grave, de ordem psicológica, de ordem física, de ordem socioeconômica, o casal chega a uma conclusão. Peraí, né? Aqui não tem, a gente não pode. Né? Mas como eu disse, é estranho assim, eu não quero. Né? Eu não quero. Uma coisa é eu não quero, outra coisa é eu não posso. São duas coisas distintas. Né? Eu gostaria, mas eu não posso. Eu gostaria, mas eu não posso. E aí entra justamente esse elemento da natureza da própria relação. Uma vez que o casal, por natureza, tem uma fecundidade limitada no espaço do tempo, também faz parte do exercício da paternidade responsável utilizar, vamos dizer, da natureza da própria relação conjugal, daquele modo como o Criador dispôs, para que, se não é possível neste momento ter um filho, eu continuar desejando. Eu gostaria, mas eu não posso. Como eu não posso, então nós vamos limitar a nossa intimidade conjugal naqueles períodos de infertilidade. Não porque eu não quero um filho, não, mas porque eu não posso ter. Nesse momento tem uma razão grave para que eu não tenha um filho. Ah, então por que não vai tomar anticoncepcional? Bom, seria o mesmo caso da bulimia. Entendeu? Vou interferir num processo natural, subvertendo aquele processo, se eu posso fazer de uma outra maneira. Se eu não posso engordar, eu vou comer a quantidade certa, nas horas certas. Se eu não posso ter um filho, apesar de desejá-lo, então eu vou usar da intimidade na hora certa e na quantidade certa. É a mesma coisa, é o mesmo raciocínio do respeito à natureza do processo digestivo. Né? Agora, é claro, esse tema ele é sempre muito difícil de ser tratado, porque envolve o elemento propriamente da capacidade justamente de viver a castidade do matrimônio, que hoje é bastante escassa no nosso mundo, quando esse problema da erotização tudo. Por exemplo, falar com uma pessoa que quando ela quiser ter relação sexual ela não vai poder, é melhor, mais fácil matar a mãe. Ela aceita mais matar a mãe do que falar isso. Tem um livrinho muito interessante, que é da ginecologista que inventou esse chamado método de Billings. Ela e o esposo, são dois médicos australianos, doutora Evelyn Billings, ela era ginecologista e o esposo era neurologista, ou vice-versa, quem falhou a memória aqui. Ela tem um livro onde ela responde todas as questões em torno não só do método, mas, vamos dizer assim, todas as questões que giram em torno disso. Por exemplo, estou só falando disso porque me chamou muita atenção esse livro que eu li, e depois uma pesquisa de uma socióloga norte-americana que tem o sobrenome Shivananda, porque ela é indiana. E ela fez uma pesquisa, junto com a Organização Mundial de Saúde, sobre a questão da eficácia do método de Billings, né, na Índia. Porque eles fizeram essa pesquisa nos Estados Unidos e o sucesso foi muito grande. Claro, foi muito grande o sucesso porque é aqui nos Estados Unidos, né? Então vamos fazer um país muito pobre para a gente ver como é que vai ser o resultado, né? E fizeram uma experiência lá na Índia, né? Fizeram uma pesquisa lá na Índia e muito interessante nos centros de cuidado das mães de Madre Teresa de Calcutá. Você sabe que as missionárias da caridade cuidam lá de vários centros, e uma das casas das irmãs Madre Teresa são essas casas que lidam com famílias e tudo mais. Né? Eles fizeram uma pesquisa. Quando a gente faz pesquisa, a gente levanta um monte de questões para poder fazer uma pesquisa e ter muitos dados. Né? E um dos dados, por exemplo, dessa pesquisa dessa senhora Shivananda, foi o número de relações sexuais que um casal tinha por mês. E aí eles faziam perguntas para muitos casais. Né? Quantas relações sexuais vocês acham que um casal tem por mês de média? A média normal, assim, de cada, sem entrar em problemas. Quantos vocês acham? Talvez vocês estão bons. De chute. Vamos, gente, chuta qualquer número aí, vamos falar. 6. 6? Não, é mais. Umas 20. Não, muito. 10. Em média. Não, mais um pouquinho. Umas 13 relações, em média, por mês, o casal. A não ser, claro,
Tem aquelas coisas meio assim fantásticas. Eu me lembro uma vez num desses programas televisivos de TV fechada, que um casal se comprometeu a ter por um ano relação todo dia. Mas é uma coisa assim, fora da realidade, né? Casais, independente de qual era a realidade, 13 relações por mês. Depois fizeram uma pesquisa com aqueles casais pobres da Índia que faziam uso de método natural. Quantas relações eles tinham por mês? 15. Aí as 20. As mesmas, a mesma quantidade. Em média, claro, a mesma quantidade. Para dizer, por exemplo, assim que eu não vou poder fazer. Não, peraí, como é que não vai poder fazer? Pode ser que não seja na hora que você quer, mas vai poder fazer. É uma das sombras em torno do método natural. Agora eu não vou poder ter relação com a minha esposa. Não, tem do mesmo jeito. Até a pessoa que faz laqueadura, depois é do mesmo jeito. Não, bater uma vez ou outra. Então não tem esse tipo de prejuízo, por exemplo. Pelo contrário, esses estudos que fizeram lá mostraram, inclusive, o grande ganho que aqueles casais tiveram. Nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, sobre índice de separação entre casais que usavam pílula e casais que usavam método. É uma coisa assim, uma diferença discrepante enorme. Eles fizeram com 4.000 pessoas. Nenhuma dos que usavam método separaram. Por um tempo significativo. Enquanto daqueles que usavam pílula, um bom número se separaram. Não sei se vocês sabem, no Brasil hoje, 63% dos casais se separam até o 15º ano de vida. E no Brasil hoje existem em torno de 60% de mulheres na idade fértil já estéreis, por causa de laqueadura feita no Sistema Único de Saúde. Então eu não acho que seja mera coincidência isso. Não acho que seja mera coincidência. Então, claro, o casal vai precisar exercitar a castidade, a capacidade de um amor que vai além do prazer genital, capacidade de doação que vai além da possibilidade de uma intimidade daquele nível, né? Capacidade de diálogo, de compreensão, a capacidade de respeito mútuo, né? Mas também, por um outro lado, a capacidade de cultivo, de um afeto fraterno que vai muito mais além, desculpa, um afeto marital que vai muito mais além do que meramente o prazer conjugal, né? Eu nunca me esqueci, eu ainda era seminarista, tem coisas que marcam muito a vida da gente, né? Um casal recém-casado, tinha 6 meses de casado, a esposa descobriu que tinha câncer na vagina, né? E parte do tratamento era radioterapia, né? Não sei se vocês aqui já acompanharam pessoas que fizeram radioterapia, né? Então fica queimado o lugar por causa da radiação, né? Agora imagina aquela parte do órgão genital da mulher que é muito mais sensível, que é praticamente mucosa, né? Então ela praticamente não poderia, teve que fazer inclusive cirurgia de retirada e tudo mais do tumor, né? Então, por um período longo, inclusive, eles ficaram sem saber, inclusive, se iam poder ter relações sexuais para sempre. E ela mencionou a ele, assim, né, que naquelas condições que ela o deixava livre, se ele quisesse arrumar uma outra mulher, né? Aí ele disse para ela, não, eu casei com você, não com a sua vagina. O que a gente nota, tem alguma coisa que vai muito mais além do que isso. Tem um amor interpessoal muito mais forte do que isso. Que é o único capaz de sustentar uma relação, no final das contas. A gente sabe o que é isso. Isso é exigente, porque ela, sim, mas precisa entrar nesse momento. Então, usar aqueles períodos de não fertilidade natural até que o motivo cesse, ou se ele não cessasse para o resto da vida, então, se valia para o resto da vida, teoricamente. Eu conheço casais que estão há 40 anos fazendo métodos naturais, fizeram até entrar na menopausa, porque não podiam ter mais filhos. Um casal lá de Anápolis, bastante conhecido. Hoje, certamente, eles nem fazem mais, porque ela deve estar com 50 anos. Mas quando ela teve a 4ª gestação, ela teve um problema sério e não podia ter mais filhos. Isso ela tinha mais ou menos em torno de uns 30 anos. Ela ficou até os 50 anos fazendo método e nunca mais teve filhos.
O método natural só não é eficaz, só é menos eficaz do que o único método para não ter filhos. Tirar o útero, tirar o ovário. Só tem esses dois que são mais eficazes. Isso também é provado pelos estudos da... Nem pílula anticoncepcional é tão eficaz quanto o método. Do ponto de vista da eficácia, que também há um certo medo, né? É claro, precisa respeitar, precisa conhecer, precisa fazer bem. Faz parte do exercício da paternidade responsável também a chegada de uma nova gravidez, e os pais vão fazer também depois de uma maneira correta tudo isso, né? Pensando nos filhos, né? No projeto de Deus. Então os pais não podem ser árbitros, eles precisam ser intérpretes. Intérpretes da vontade de Deus, procurarem com fidelidade, considerar o que é certo, o que é necessário, né? Para poderem viver esse amor fecundo na relação matrimonial. É claro que isso é muito mais exigente do que dar uma pílula para a mulher, eu resolvo o problema, faço do jeito que eu quero, a hora que eu quero, sem consequência. É muito mais exigente. Mas eu repito, o que na nossa vida que prestou foi fácil. Então isso não poderia ser um critério significativo, né? Então, eu acho que aqui vocês precisam levar bastante a sério, né, essa responsabilidade que vocês têm de ter ou de não ter filhos, né, e de pensar seriamente juntos dentro da vida matrimonial de vocês, né, como é que vocês vão levar adiante o exercício da paternidade responsável, né. Eu queria terminar, se não tem nenhuma pergunta, né, mas podia Márcio ligar o vídeo? Sim, pode perguntar. Eu queria perguntar a respeito de quando a igreja coloca que o casal que não tem filho no futuro é nulo. A questão de nulidade matrimonial, eu precisaria de dar outras tantas palestras aqui, né? Não existe nenhum motivo para pensar que um matrimônio seja nulo simplesmente pelo fato de que uma pessoa é estéril e não pode ter filho. Isso é uma coisa. Quando o casal é estéril e não pode ter filho. Outra coisa é a rejeição dos filhos. O nascimento de uma nova vida é algo que está inserido naturalmente na relação de um homem e uma mulher. Mesmo que não aconteça depois por um problema de saúde física do casal. Agora, desculpa, a rejeição explícita da chegada do filho pode ser causa de nulidade matrimonial. Isso se chama, tecnicamente, de exclusão do bem da prole. Só para eu entender direitinho. Por exemplo, o caso já falando que não quer ter filho, já pode dar se é uma rejeição direta, isso não é que pode ser causa de nulidade. Entendi. Se é uma rejeição voluntária e direta, permanente, de não ter filho, pode ser causa de nulidade, sim. Não é questão que não posso. Não posso é uma outra coisa, né? Por diversas razões não pode. Quando eu não quero, rejeita a própria chegada do Senhor. Em relação ao casal que não tem filho e quiser adotar, o que a igreja fala? Claro, a igreja sempre defendeu essa ideia da adoção, porque primeiro é um bem para o casal e depois é um grande ato de caridade para com a criança. Eu acho que assim, a gente enveredou muito para esse lado hoje da reprodução assistida, né? Artificial e tudo mais, fecundação in vitro e tudo mais. Eu acho que, na verdade, os casais que não têm filhos e os filhos que não têm pais seriam uma possibilidade de juntar a fome com a vontade de comer, entendeu? Eu acho que seria uma bela solução do ponto de vista da caridade para uns e para outros. Né? É um caminho não só possível, mas encorajado pela igreja. Né? Oficialmente encorajado pela igreja. É claro que hoje os trâmites não são fáceis, existem grandes desafios do ponto de vista burocrático e depois também, claro, a educação de um filho com, vamos dizer assim, um filho adotado tem também os seus desafios que são particulares. Né? Mas eu repito, eu sempre falo muito isso assim, ele não pode fazer uma coisa porque não pode deixar de fazer uma coisa porque vai ser difícil, é sempre. Mesma coisa, você gera um filho, quem diz para você que vai ser tudo redondinho? Depois a gente fala, é adotado, não sei o que, pode dar problema no futuro. Pode dar problema no futuro com qualquer filho, entendeu? Assim, a possibilidade de problemas na nossa vida é real para qualquer coisa. Ninguém tem bola de cristal. Então, assim, a igreja entende que é um ato de
grande caridade daqueles pais que querem adotar os filhos. Porque eles precisam de pai, e os pais precisam dos filhos. Entendeu? Eu recentemente conheci um casal que já tinha 4 e adotou 4 irmãos.